A Revolução Francesa é o nome dado ao ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799, que marcou o fim do absolutismo neste país. Essa revolução, além de seu caráter burguês, teve uma grande participação popular e atingiu um alto grau de radicalismo, uma vez que a situação do povo francês era precária em virtude da crise que o país enfrentava. A Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa revolução também abriu caminho para a consolidação de um sistema republicano pautado pela representatividade popular, hoje chamado de democracia representativa. A Revolução Francesa só foi possível graças à popularização dos ideais do Iluminismo. Luís XVI era o rei francês durante a década de 1780. No final do século XVIII, a França era uma monarquia absolutista em que o rei era Luís XVI. O poder de Luís XVI, como em todo regime absolutista, era pleno, e a sociedade francesa era dividida em grupos sociais muito bem definidos. A composição social da França era a seguinte: primeiro estado era o clero, segundo estado a nobreza, e o terceiro estado o povo, definição genérica de que incorporava o restante da sociedade francesa. De toda forma, a sociedade francesa era marcada por uma desigualdade extrema, uma vez que a nobreza e clero gozavam de privilégios, como a isenção de determinados tributos e o direito de cobrar imposto por suas terras. Essa desigualdade social era a raiz da crise enfrentada pela França no século XVIII. A França, neste período, começou a sofrer as consequências de seu atraso econômico em relação às mudanças que estavam acontecendo no mundo, em decorrência do avanço do capitalismo. As tentativas de reforma que haviam sido cogitadas na segunda metade do século XVIII fracassaram, porque a nobreza e clero impunham forte resistência a qualquer medida que resultasse na perda de seus privilégios. Além do atraso em relação ao avanço do capitalismo, principalmente em comparação com a Inglaterra, havia também os gastos elevados e desnecessários do governo francês nesta época. Um grande exemplo foi o desenvolvimento da França na Revolução Americana, o que causou um grande impacto na economia francesa, que impactou diretamente as relações sociais, pois a nobreza intensificou a exploração sobre o povo, principalmente sobre o campesinato e a classe média francesa. Isso aconteceu em decorrência da ocupação de cargos governamentais pela nobreza. Até então, estes cargos eram destinados à classe média e do aumento dos impostos cobrados dos camponeses. Este aumento de tributos foi extremamente pesado, pois grande parte dos camponeses não possuía terras. Assim, foram obrigados a ceder uma parcela cada vez maior de sua renda, que era utilizada basicamente para a própria subsistência. Desta forma, a situação dos campesinatos, nos 20 anos que antecederam a Revolução Francesa, agravou-se consideravelmente. Os 10 anos da Revolução Francesa geraram diversas consequências para a França e para o mundo. Algumas consequências de destaque foram: fim dos privilégios de classe na França, fim de qualquer resquício do feudalismo no país e início da consolidação do capitalismo. Início do processo de queda do absolutismo na Europa e na França. Inspiração para o movimento de independência do continente americano, popularização da república como forma de governo, separação entre os poderes e imposição das liberdades individuais que tornavam os homens iguais perante a lei. E assim ficou o nosso resumo sobre a história da Revolução Francesa. Espero que tenham gostado.